Ok, amiga, ok, amigo, já estamos de volta com mais uma edição do podcast da Mídia Livre Independente. Eu sou o Tony Duarte, obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje o Caleb Estevam Mariano, pois ele está por detrás das câmeras, porque nós temos aqui uma figura ilustre ocupando o espaço do cá e com toda certeza, com todo o mérito e com todo o direito que o Caleb cedeu a cadeira, a cátedra para esta figura, como dizia nosso amigo, né? Figura impoluta aqui da política brasileira. A gente até brinca um pouquinho, porque ele é amigo da gente e tudo mais, que é o professor José Silva. Ele é professor de história, ele é professor também de filosofia, ele é psicanalista, já foi candidato a prefeito, candidato a vereador, suplente de vereador, candidato também a deputado estadual lá no passado e hoje anda um tanto quanto apartado da política, mas é sempre uma grande satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Mídia Livre Independente. Zé Silva, seja bem-vindo. Onde anda Zé Silva, que ninguém sabe mais, desapareceu da política? O José Silva, hoje ele anda meio que caseiro, certo? Não tanto por conta da idade, que eu sou jovem ainda, eu vou completar 69 dia 5 de junho. É uma criança. Sou uma criança ainda, adolescente ainda, certo? Eu aposentei, mas voltei da aula novamente. Esse ano completa 39 anos que eu pisei pela primeira vez em sala de aula para lecionar, né? E tô aí, descansando, né? Toda a minha vida, desde a juventude, principalmente quando vim para Mauá, até mesmo antes de voltar de Mauá, quando estava no seminário, antes de ir para o seminário, a gente já militava politicamente, né? Não como candidato. Você quase foi padre, né? Eu fiz 5 anos de seminário lá com os frades menor missionário, fiquei 3 anos em Toledo. Por que você desistiu do celibato? Questão política, briga política, era muito na época, período de redemocratização do país. Então a gente queria ficar muito em movimentos sociais, era, né, aqueles movimentos que tinha na época, né, comunidades eclesiais de base. E os padres achavam que não era o momento, que a gente tinha que concentrar mais nos estudos, na oração, lá no seminário, e começou a gerar conflito. Aí eu fui aconselhado a ficar 1 ano em casa. Nesse ficar 1 ano em casa, eu não voltei mais. Quer dizer que eles praticamente te deram uma licença, te apartaram do seminário. Para mim pensar direitinho. Se você tinha vocação ou não. Aí falei, sabe uma coisa, não vou voltar mais não voltei. Mas continuei militando na igreja, né? Tudo normal até hoje. Você passou quanto tempo no seminário? Passei 5 anos, 1980 a 1985. Quantos anos são necessários para poder ordenar-se a padre? Você tem que fazer o curso de filosofia, né? Que são 3 anos, você tem que fazer os 4 anos de teologia, no caso dos religiosos, 1 ano de preparação entre a filosofia e a teologia, que chama noviciado. Sim. Toda a congregação religiosa. Os diocesanos não, ele sai da filosofia, já vai direto para a teologia, ordena padre, né? E quantos anos total? Total dá 8 anos. 8 anos. E esse estudo todo ele é fornecido pela igreja? Pela igreja, pelo seminário. E aí o cara está pronto para ser sacerdote, padre. E aí você desistiu praticamente na metade do curso, vamos dizer assim? 5 mais anos, ou menos né? Na metade do curso. Um pouco mais da metade. Na metade do curso. Se arrepende de não ser padre? Não, foi muito bem. Não arrependo, não. Eu gosto muito de participar da igreja, né? Mas... não arrependo não, mas foi muito benéfico, foi muito bom. Essa permanência minha no seminário foi muito benéfico para mim, né? Em termos de conhecimento, tanto graças a isso aí, eu fiz a filosofia, né? Eu terminei a filosofia e a filosofia me levou para a sala de aula e eu fiquei até aposentar e continuo. Você é formado então em filosofia, sua graduação? Sou graduado em filosofia, fiz pós em docência do ensino superior, né? Sim. Fiz complementação em história, tanto é que hoje eu leciono história, filosofia e sociologia. E também depois eu fiz 1.200 horas de psicanálise, né? E mais alguns cursos de formação em ética, né, cidadania, essas coisas. E agora eu estou me formando num curso de pós-graduação em psicanálise. De modo que eu não parei de estudar. A gente não para de estudar, né? Você tem uma formação assim muito forte, muito profunda nessa área de filosofia, nessa área teológica.
E a gente conversava aqui nos bastidores, eu, o Zé e o Caleb, né, e o Daniel também que nos ajuda aqui. E hoje é um tema recorrente, a influência da religião no meio político. Eu percebo que as pessoas falam muito de religião e costumam relacionar muito a religião com a política, embora desde sempre a religião esteja ligada à política. Aliás, no meu entendimento, pelo que estudei um pouquinho de história, a religião seria assim quase como a mãe da política, na verdade. Mas eu queria saber do professor Zé Silva, que é filósofo, que é psicanalista, que é um homem que tem uma ampla visão de mundo. O que você acha dessa mistura, esse caldeirão de política com religião? Isso aí não é uma mistura assim um tanto quanto meio explosiva? Eu vejo uma preocupação muito grande, porque me lembro nos anos 70, nos anos 80, que a igreja, com as SEBs, a comunidade de igreja de base, ela se envolvia muito em movimentos sociais, né? Não partidário, a igreja nunca envolve a questão partidária, não, mas lembramos que ela sempre teve ao lado, inclusive do PT mesmo, do partido que trabalha mais a questão social, né? A questão da sociedade, a questão dos problemas sociais. Agora, o envolvimento partidário dentro da política, como nós temos hoje no Congresso Nacional, eu vejo com muita preocupação, é perigoso. O finado Leonel Brizola, mesmo uma vez, falou o seguinte: quando os religiosos começarem a assumir o poder político no Brasil, vai ser muito perigoso, porque os caras acostumam matar em nome de Deus, né? E nós estamos vendo a bancada evangélica. A bancada evangélica no Congresso defende quem? Qual classe que defende? Né? Embora o Congresso, então tem mais de 100 deputados lá, né? Não vou jogar todos na mesma vala, mas 90% defende interesses econômicos, o capital, interesses políticos, particular, de pequenos grupos, né? E tanto é que esse pessoal, eles ajudaram a eleger, né, o Bolsonaro, que nós vinha conversando, despertou uma série de coisas muito negativas no coraçãozinho das pessoas. Pessoas que estavam atrás do armário se revelaram. Você conversa com essas pessoas, os caras transpiram ódio. Agora imagine, de repente, esse pessoal chegar ao poder. E você acha que esse ódio faz parte desse caldo aí cultural de mistura religiosa com política? Com certeza. Com certeza. Mas por que se leva a isso aí? Porque eu não consigo entender. Tem certas coisas que são paradoxos. De vez em quando eu comento com o companheiro aqui, o Caleb. Porque, por exemplo, se a pessoa dentro da igreja aprende a máxima de Jesus Cristo, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, como é que alguém que aprende na cartilha básica do cristianismo, que nós devemos amar o próximo, o nosso semelhante, como é que ele pode ter ódio? Aí é que tá, Tony. Grande parte desses líderes religiosos, eles não pregam isso. É só observar as pregações deles que você vai observar que eles não tocam nesses assuntos. E esses camaradas aí que estão lá no poder, né? Lá hoje como deputado, muitos federais, são lideranças religiosas. São, a grande maioria, uma boa maioria são lideranças religiosas. Eles não trabalham essa linha. Quando você vê, esse pessoal não defendem, eles só defendem projetos que estão voltados para o interesse da minoria, do agronegócio, da bancada da bala, que é uma bancada também separada, que estão meio que junto ali, né? Bancada do agronegócio, bancada da bala, né? E a bancada evangélica, que caminham juntos. Eles não defendem os projetos sociais. Eles não defendem projeto do povo. Eles defendem projeto do capital. Embora sejam eleitos pelo povo. São eleitos pelos membros povo, das igrejas, é povo, né? Exatamente. Mas eu vejo que essa massa, esses líderes, eles manipulam a massa que participam lá dentro deles, que são nada mais que 30%, né?
Agora, o que aconteceu? Porque você é capaz de fazer essa análise, porque você também conhece muito teologia, né? Eu acho que essa análise é pertinente, a gente precisa tocar nesses assuntos. É uma ferida, é espinhoso, mas eu acho que o Brasil precisa resolver essas problemáticas para poder crescer e seguir, continuar o seu caminho, né? Porque nós tínhamos um país aqui no Brasil, no passado, majoritariamente católico. Sim. Inclusive durante a época da ditadura militar. Que a igreja até apoiou no começo, né? Exato, a igreja, a OAB também combateu apoiou, o comunismo, né? Sobre a pretensa bandeira de se combater Exato. o comunismo, que de uma certa maneira, na minha visão também, havia lá uma certa ameaça, porque o mundo na época vivia a chamada Guerra Fria. Então nós tínhamos um Estado soviético muito poderoso na época. Você falou da igreja, que a igreja católica apoia movimentos, né, sociais, né, ligado aos trabalhadores, mas isso aqui no Brasil também, né, depois de uma certa maneira acenou de uma certa maneira para a ditadura militar. Mas na Espanha, na ditadura do Franco, a igreja estava junto, né? Então a igreja também ela assim quase que apartidária, né? Ela é dividida, ela tem segmentos, né? Mas o que você acha que aconteceu? Foi uma hecatombe, uma reviravolta aí? Porque o Brasil era um país majoritariamente católico e hoje nada contra a religião evangélica, as pessoas têm todo o direito de expressar a sua fé, a sua religião, a sua ideologia, e isso é garantido pela lei, mas houve uma reviravolta e hoje a Igreja Católica talvez divida aí metsa metsi, 50% para cada um? Dá 60%, 64%. É católico? 64% confessa, chegando quase em torno disso aí, né? E 32%, a última vez que saiu, confessa denominação cristã, protestante não católica. Evangélico. Mas será que é só isso aí? Porque quando você vê alguém como o Jair Messias Bolsonaro, que tem praticamente na sua base eleitoral, vamos dizer, uma fatia, uma porcentagem significativa de pessoas ligadas à religião evangélica. Você acha que é só essa faixinha pequena? Não. Porque o Bolsonaro tem muito voto, muito apoio. Não é só não. O lado conservador da Igreja Católica também estão como também apoia, principalmente é o pessoal da Renovação Carismática Católica. Eles estão, tem muitos padres. Eu tenho amigos padres que eram lá do seminário, né, que foram ordenados, pouco ordenados, moram no Mato Grosso. Tivemos muitos problemas durante a campanha, que ele insistia um monte de coisa lá e até cortou relação comigo, padre. Porque você tem um outro pensamento político. Ele defendendo abertamente Bolsonaro, criticando, falando um monte de coisa que de verdade que ele não aceitava, né? E aí ele acabou até bloqueando o meu telefone, né? E tem o lado conservador da igreja católica, né? Ela é direitista. Agora, Zé, você, como eu falei, você tem muita experiência e muita autoridade nessa área. Eu me lembro a época que o amigo era, inclusive, ministro da igreja. Não sei se você continua conservando esse cargo, mas eu me lembro uma época que você fazia parte lá do ministério. Sim. Os ministros são autoridades, né, eclesiásticas dentro da organização e, evidentemente, que estão abaixo dos diáconos, né? Você tem um ministro e acima é o diácono. Mas quando você estuda teologia cristã, eu não estou me referindo ao Velho Testamento, né? Mas quando você estuda teologia cristã, nós temos até uma parte dentro da Santa Missa que diz que Ele está no meio de nós. No meio, E Jesus Cristo, porque, veja bem, lá o Jair Bolsonaro e as pessoas que o seguem, e eu nada tenho contra isso, mas ele tem um slogan assim, Brasil é Brasil, Brasil para todos, não é isso? Aí ele encerra assim, Deus acima de tudo, mas no cristianismo Deus não está acima de tudo, Ele está no meio de nós. Tem alguma coisa aí que não está batendo, teologicamente falando. Tá bom. Em primeiro lugar que essa frase também Mussolini usava, né? Hitler também usava, né? Essa mesma frase aí. Né? Só levando em vez de ser o Brasil, e o nazismo. Exatamente, colocando lá em vez de Brasil o seu país, e Deus acima de tudo, né? Sim. Agora, é uma frase fascista, porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele está no meio do povo, né? Tanto é que ele não foi aceito
Porque o lado que ele assumia era o lado do marginalizado, o lado do pecador, que julgava pecador, né? E os caras odiavam, né? O sacerdote da lei. Você acha que Jesus era quase um comunista da época? Se fosse hoje, se ele viesse agora, ele seria chamado de esquerdista. Seria classificado como um comunista. Comunista esquerdista, com certeza. Ele ia usar o meio de comunicação, ele ia fazer isso que nós estamos fazendo, ele ia usar as grandes mídias, com certeza, né? E ele Então eu acho que, anunciando mediante o que você está falando, tem muita gente equivocada aí. Ah, mas tem milhões e milhões dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja não católica. Totalmente equivocado. No que não tem nada, a grande parcela dos que diz cristão, e eu afirmo sem medo, não segue o cristianismo, o Cristo verdadeiro. Não. Você não tem como, Caleb, não tem como. Eu leio praticamente todo, ando bem cansado dessa carga de aula, né? Mas eu leio direto a Sagrada Escritura, que nós chamamos da Bíblia, né? O Velho Testamento, eu li muito mais de uma vez. Apocalipse li 4 vezes, o Novo Testamento eu li umas 4, 5 vezes. E eu não consigo ver um Jesus desvinculado do sofrimento do povo. Não consigo ver, né? A condenação de Jesus eu vejo porque aconteceu naquela época. Lógico, estava previsto tudo aquilo, mas você vê que os religiosos da época, os sumos sacerdotes, fariseus, não aceitavam aquele projeto de Jesus. Pô, esse cara, ele come com os pecadores, ele almoça com os pecadores, ele apoia as prostitutas, ele está junto. Você acha que Jesus foi morto porque ele queria dar poder ao povo? Ele queria conscientizar as pessoas dos seus direitos? Com certeza, com certeza. Isso incomodou quem? A elite da igreja judaica da época e a elite política romana da época. Que era mancomunada com a elite judaica. Com certeza incomodou. A fala de Jesus... O projeto de Jesus incomodava. Mas aí eu tenho um ingrediente. Não eram os pobres, não. Eu tenho um grandes. Veja bem, eu tenho um ingrediente aí. Olha só, não estou querendo fazer o papel do advogado do capeta. Não, longe disso. Vamos para o break. Mas eu vou deixar uma pergunta. Mediante isso que você está falando, se o povo estava com Jesus, por que esse mesmo povo, não era a elite judaica, não era a elite romana, era o povo que pediu Barrabás? A gente volta daqui a pouco. Exatamente.